Olá pessoal, boa noite. Estamos prontos para mais um estudo com vocês. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão compartilhando nosso vídeo, que estão nos assistindo e que também estão convidando as pessoas a assistir nossos vídeos. Tá bom? Na semana passada nós estamos estudando sobre o pecado, né? Lembra? Então, estudamos sobre o pecado, as consequências do pecado, a origem do pecado e também estudamos a solução para o problema do pecado. No dia de hoje, nós vamos continuar esse estudo, que é como que não uma sequência, né? Primeiro o pecado e estamos estudando a solução. Agora é o plano de salvação. Vamos começar esse estudo do plano de salvação, mas vai sair por parte. Temos a primeira parte hoje, que nós vamos estudar os primeiros dois passos que as pessoas devem conhecer para se salvar, né? Para cumprir com a vontade de Deus. Então, o plano de salvação consiste em cumprir alguns passos numa sequência bem definida nas Escrituras. Mas as pessoas precisam de conhecer esse plano porque é importantíssimo para as pessoas no mundo inteiro e não muda. Olha, pensa bem, o evangelho de Cristo é um, a salvação é uma, o Deus é um só. Então não tem muitos planos de salvação, é um só para a humanidade inteira. Foi um só sacrifício de Cristo para nos salvar. Só que agora nós temos que conhecer qual é o plano de salvação para a humanidade, porque Deus, sendo um Deus de ordem, Ele estabeleceu um plano de salvação que as pessoas têm que conhecer para obedecer. Olha, o plano de salvação, na verdade, ele consiste em 6 passos que as pessoas precisamos cumprir, né? Preciso cumprir também para me salvar. Então, quais são esses passos? Primeiramente, o primeiro deles é ouvir o Evangelho de Cristo. O segundo passo seria crer. Uma vez que eu ouvi o Evangelho, o segundo passo é crer no Evangelho. Como resultado de crer no Evangelho, temos o terceiro passo, que é o arrependimento dos meus pecados. Consequentemente, tem a confissão de fé pública em Jesus, que Jesus é o Senhor, ou que o Jesus é o Filho de Deus. Seria o terceiro, né? Ouvir, crer, se arrepender, confessar Cristo. Então é o quarto. Agora o quinto passo seria o batismo. A pessoa precisa ser batizada para obedecer o Evangelho. E o último, que seria o número 6, consiste em se comprometer numa vida fiel na Igreja de Cristo. Viver uma vida agradável perante Deus. Esse é o plano de salvação. Então, mas é importante nós estudar o tema da salvação, porque é um tema muito sério. Se as pessoas não estão levando a sério o assunto da salvação, então as pessoas são aquelas pessoas que estão jogando com fogo, né? E pode se queimar. Ali, então, o nosso trabalho é cumprir com aqueles passos e transmitir para as pessoas quais são aqueles passos. Então, nós vamos começar. Vamos lá, pessoal. Já tem a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia, que é importante, e conferindo todas as coisas que estou falando aqui, pode conferir na sua Bíblia. A importância de ouvir. A primeira coisa que nós vamos
a ver que o primeiro passo é ouvir. Então vamos ver qual é a importância de ouvir. Muitos dos erros nos seres humanos, nos homens, é por causa que não sabe ouvir. Não se dá bem para ouvir a pessoa. Então, quando não presta atenção, a tendência é errar. Fez errado porque não entendeu o que tinha que fazer. Então, não ouvir bem, não prestar atenção é um problema muito sério. Certamente, nós que ensinamos a palavra de Deus temos uma grande responsabilidade ao ensinar, porque o que eu estou ensinando serve para mim e serve para a pessoa. E se eu estou ensinando mal, então Deus ele vai cobrar disso em mim. Eu vou prestar conta por tudo aquilo que eu falo para vocês. Eu vou prestar conta. Então, não adianta eu enganar as pessoas, porque também eu vou para o lugar errado. Eu vou lá para a condenação. Então, eu não quero isso. Também eu não quero que muitas pessoas, sejam condenadas. Tá bom? Então, é importante nós saber falar, também saber ouvir. Então, a importância de ouvir é um tema que está explícito na palavra de Deus. Para começar com nossa leitura na Bíblia, vamos procurar o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 até o 9. Nós encontramos ali uma parábola bem conhecida pelo mundo inteiro. Pode falar que o mundo inteiro conhece essa parábola aí. Pessoas que também não se importam com a Bíblia, eles sabem que existe essa parábola aí. Capítulo 4, versículo 1 até o 9. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi. Presta atenção que aqui a primeira palavra do Senhor é ouvir. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre o pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Olha, pessoal, é importante aqui que essa parábola aparece também no livro de Mateus e também aparece no livro de Lucas. Mas eu escolhi a de Marcos, porque Marcos ele dá esse detalhe, né? Que no início Jesus ele falou ouvir, e no final ele falou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus ele marca a importância de ouvir das pessoas. Quando ele explica a parábola do semeador, aqui mais para frente,
ele, ele vai falar e vai esclarecer que cada um dos que ouviu a parábola representa uma pessoa que ouve a palavra. Entendeu? Aí, o que acontece? Nós precisamos ter especial atenção nas coisas de Deus. Tá bom? O nosso Senhor Jesus Cristo, ao falar que quem tem ouvido para ouvir, que ouça, dá para entender, né? Que ele não obriga ninguém a acreditar, porque ele deu um livre arbítrio para as pessoas e a pessoa tem escolha na sua vida. E a pessoa pode escolher obedecer ou não. Hein? Então vamos ver aqui, quando ele explica a parábola do semeador, disse assim, capítulo 4, versículo 3, e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Tá vendo? O primeiro representa uma pessoa que ouviu a palavra, mas veio Satanás e tirou dele o que foi semeado no seu coração. Versículo 16. E da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporais. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, outro grupo de pessoas representados neste, que diz que eles, ouvindo a palavra. 18. E os outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Tá vendo? A última. 20. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro 60 e outro 100 por um. Então, nesta parábola, Jesus ele enfatiza a importância de ouvir. Como a pessoa ouve a palavra, e dependendo do jeito que a pessoa ouve a palavra, tem resultado. Essas pessoas que ouviram a palavra e não prestam atenção, o diabo vem, tira deles a palavra e a pessoa fica perdida. De igual forma, as outras pessoas ouvem a palavra, mas eles não ouvem com atenção. Estão prestando atenção nas coisas do mundo, estão pensando na preocupação, na perseguição. Então, aí estraga tudo. Mas aquela pessoa que se centra em Deus, aquela pessoa que sabe ouvir, que presta atenção, aquela pessoa recebe a palavra, dá para ela cumprir a palavra, vem a perseguição, vem o sofrimento, vem a prova, vem qualquer coisa, mas aquela pessoa continua firme, porque ela sabe o que ouviu e sabe a resposta que está dando a isso, como resultado de ouvir a palavra de Deus. Não,
Por exemplo, eu não estou ouvindo a homem nenhum, estou ouvindo a Deus. E Deus é o Todo-Poderoso. Por isso, eu devo cumprir. Se eu ouvir com atenção, então eu vou ficar. Aquela pessoa permanece e dá fruto. A importância de ouvir. Então, o primeiro passo da salvação, do plano de salvação, é ouvir o Evangelho. Só que, neste caso, temos uma pequena dificuldade. E é com respeito ao Evangelho. Eu tenho perguntado para as pessoas, não poucas pessoas, o que é o Evangelho? O que as pessoas entendem pelo Evangelho? Eu tenho recebido respostas diferentes do que é o Evangelho. Algumas respostas que eu recebi é que o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a Bíblia. O Evangelho é se congregar numa igreja. O Evangelho é fazer a coisa certa. O Evangelho é praticar o amor. Mas onde que a Bíblia fala isso? Eu tenho que ter um argumento nas Sagradas Escrituras para reforçar o meu argumento, para respaldar o meu argumento. Senão, as minhas palavras são vãs, né? Não serve, não presta. É assim que nós hoje vamos estudar também o que é o Evangelho. Porque quando nós sabemos o que é o Evangelho, ouvimos com atenção, prestamos muita atenção, então nós vamos saber qual é a semente do Evangelho de Cristo. Vamos lá, pessoal. Temos aqui que o Evangelho de Cristo é importante nós ler, prestar atenção, porque vamos na primeira passagem que nós vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que aparece. Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O mandamento de Cristo, então, foi pregar o Evangelho. Nós conhecemos o mundo religioso. Eu sei que o mundo religioso não prega o Evangelho. Isso eu sei. Porque eu conheço o Evangelho de Cristo. E eu sei o que é o Evangelho de Cristo. E sei que o mundo religioso não prega o Evangelho de Cristo. Quando vocês fiquem sabendo o que é o Evangelho, vocês também vão saber se o mundo está pregando o Evangelho de Cristo, o mundo religioso, ou não. Tá bom? Então vamos lá. O que é o Evangelho? Bom, como é uma coisa que foi mandado por Jesus aos discípulos pregar, então deve ser uma coisa que está aqui na Escritura, que nós vamos encontrar, porque é impossível Jesus mandar pregar uma coisa aos discípulos, para fazer discípulos, e não aparecer na Escritura. Então, nós vamos encontrar sim o que é o Evangelho.
No livro de João, para ganhar tempo, né? Vamos avançando. No livro de João, no capítulo 8, ele tem uma passagem também que tem sido muito mal entendido. No capítulo 8 do livro de João. Livro de João, capítulo 8. Achei. Versículo 31 e 32. Diz assim, olha. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem eu tenho ouvido muitas vezes a muitas pessoas dando uma aplicação que não é, tirando a passagem do contexto. Olha que perigoso. Nós não podemos fazer isso. Vamos falar no contexto o que estava acontecendo. Jesus tinha uma conversa com uma parte do povo lá em Israel, né? E eles estavam reclamando para Jesus que eles não tinham sido escravos de ninguém, que eles não tinham passado pela escravidão, que eles tinham um pai, Deus, e que o pai deles também era Abraão. Agora Jesus ele fala para essa parte do povo que eles são filhos do diabo, porque eles não fazem as obras de Abraão, mas fazem as obras do diabo, né? Mas nessa partezinha que temos aqui, a verdade vos libertará. Primeiro, existe uma verdade que pode libertar o homem. Mas se eu pergunto para as pessoas, você é livre? Sou. É livre. Por quê? Porque não está na cadeia, porque não deve dinheiro para ninguém, não tem dívida, é solteiro, pode ser. É livre. E a palavra fala que vai libertar essa pessoa, mas vai libertar de quê? Olha, presta atenção. Presta atenção. Nos estudos passados, nas aulas passadas, nós temos estudado que o mundo inteiro está no poder do maligno. E porquanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. É uma forma de prisão, de escravidão espiritual. Porque aquele que se faz servo de alguém, se faz escravo daquele a quem serve. Seja se serve ao pecado ou se serve à justiça. Quem serve ao pecado é escravo do pecado, e quem serve à justiça é escravo da justiça. Então Jesus está falando aí: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis discípulos verdadeiros e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro de Marcos, que nós lemos aqui, no capítulo 16, versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Temos duas partes. Nesta parte aqui, diz que quem for batizado será salvo. E aqui Jesus está falando que se permanecerdes na sua palavra, serão livres. A verdade vai nos libertar. Será que é duas coisas diferentes? Será que uma pessoa pode ficar salva de uma forma, pode ser salva de outra forma? Nós vamos entender o que Jesus está falando para os judeus aqui que tinham crido nele. Tá bom? Vamos lá.
No livro na primeira carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, e versículo 22, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículo 22 até o 25. Diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Aqui o apóstolo Pedro está falando para a igreja que purificando a vossa alma na obediência à verdade. O apóstolo Pedro, ele fala que, primeiro, que a alma da pessoa, daquele cristão lá, aquele que recebeu a carta, ele tinha purificado a sua alma na obediência à verdade. Aqui não fala na obediência ao Evangelho. Não, diz na obediência à verdade. E como é que uma pessoa vai obedecer o Evangelho para se salvar? E aqui eles obedeceram a verdade. Então, alguma coisa tem a ver essa verdade que Cristo está falando com o Evangelho. Porque não existe duas formas de as pessoas se salvar. Se nós continuamos lendo, você vai ver isso aqui. No versículo 23 até o 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Tá vendo? A verdade se refere ao Evangelho de Cristo. Mas vamos ver mais dois textos que nos ajudam a entender João 8, 31 e 32. Primeiramente, vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Colossenses, capítulo 1. Deixa eu ver. Sim. Colossenses, capítulo 1. Versículo 3. Até o 5. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Já viu? Antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E mais um. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho
da vossa salvação. Tá? O Evangelho da vossa salvação. Então, pessoal, é assim de simples. Primeiro, o Evangelho é a verdade de Deus, mas essa verdade, ou seja, porque tem muitas verdades. Por exemplo, se uma pessoa fala, um exemplo de verdade. Se eu vou aqui no livro de Gênesis, capítulo 7, fala do dilúvio. Diz assim: depois disso, Senhor, a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7, e 7 o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 o macho e a sua fêmea. Isso aí é verdade. Quem acredita na palavra de Deus vai acreditar que isso aí é verdade, que aconteceu. Mas essa verdade não é o Evangelho. Essa é uma verdade que está na palavra de Deus, na história da humanidade, mas não é o Evangelho. Então, o Evangelho é a verdade que pode libertar as pessoas. Mas o Evangelho tem seu próprio conteúdo. O que contém o Evangelho? Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Aí está mais bem definido, em poucos versículos, o que o Evangelho é. Até o 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Vamos dar uma paradinha? Olha, o Paulo, ele está falando, ele escreve para os coríntios, né? E ele fala assim: eu vou repetir o que já tenho falado para vocês. Assim. Por quê? Porque ele está falando o que ele já tinha anunciado para eles. O quê? O Evangelho. Vale de novo. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Lá em João capítulo 8, versículo 32 e 31, diz: se vocês permanecerdes na minha palavra, sereis discípulos verdadeiros. E olha o que Paulo está falando aqui: o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, senão é que cresces em vão. Está vendo? A mesma coisa que está falando, daquela verdade que o Senhor estava falando. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ó, presta atenção, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto pelos Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto por mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda
a maior parte, mas alguns já dormem também. Esse é o evangelho que Paulo está notificando novamente para os coríntios. E é assim, simples. O que é o evangelho então de Cristo? Que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou. Quando nós estudamos o quinto passo, que é o batismo, nós vamos ver que no batismo é o reflexo do evangelho. Por isso o batismo é a obediência ao evangelho. Tá bom? Então agora sabe o que é o evangelho? É morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Isso que tem que ouvir com atenção. E agora pode crer, pode acreditar nisso. Com certeza. Entendeu? Ah, tudo bem. Agora já sabe o que é o evangelho. Agora vai crer nele. Mas quando vai crer nele, pode ser que fale: eu já sabia isso. Já sabia. E por que se já sabia não obedeceu? Porque não creu nele. O segundo passo do plano de salvação é crer no evangelho. Mas crer do jeito certo, porque não é de qualquer jeito. A pessoa tem que crer do jeito certo. Neste passo, vamos tratar o assunto da fé. O assunto da fé. Quanta fé eu tenho? Que tipo de fé eu tenho? Porque tem vários tipos de fé. Hoje eu trouxe para vocês apresentar 4 tipos de fé. Vamos ver rapidinho aqui e vamos conferir com a Bíblia, né, esses tipos de fé. A primeira, existe a fé vã. A fé vã. Que é a fé vã? Esse tipo de fé identifica uma pessoa, um indivíduo que quer agradar a Deus, porém as suas práticas religiosas não ajudam. Ou seja, as suas práticas religiosas não são as práticas que Deus quer. Não são consequentes com as demandas de Deus. Entendeu? Vamos na Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 7, e versículo 21 e 22. Capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, como é que as pessoas fazem uma adoração a Deus, mas faz do seu jeito, não conforme ao que Deus quer? Essa pessoa tem fé? Tem, mas é uma fé vã, que Deus não aceita o que ele faz. A pessoa quer que Deus aceite aquilo que ele está praticando. Mas Deus não é assim. Não é assim que funciona a salvação.
Ou nós damos para Deus o que Ele está pedindo, ou Ele não aceita. Pronto. Assim de simples. Vamos lá, outro texto. Aí no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. Quem mais disser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós disseis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Continua. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Pessoal, é maravilhoso, né, estudar as escrituras. Agora vocês podem saber, né, que vão quer em Deus, em Cristo, mas não de qualquer jeito. Existe uma forma de crer verdadeiramente em Cristo. Vamos lá, essa é uma fé vã, não presta. A seguinte é uma fé ignorante. Uma fé ignorante? Eu tinha ouvido. Vamos lá. Esse tipo de fé identifica uma pessoa que, sem conhecer Deus, sem saber o que Deus pede de nós, sem saber nada da Bíblia, são aquelas pessoas que falam: eu não preciso ir para uma igreja, porque eu não tenho problema com ninguém. Eu adoro Deus na minha casa. Ela adora a Deus na sua casa e não precisa de se congregar com irmãos numa igreja, numa congregação, numa reunião. Isso é uma fé ignorante. Não conhece Deus. Mesmo assim, elas adoram a Deus. Vamos lá. Atos, livro de Atos, capítulo 17, versículo 22. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 22. Diz assim: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrai, não o conhecendo, eu que eu vos anuncio. Os atenienses, aqueles gregos atenienses, eles adoravam um Deus desconhecido. Eles adoravam Deus, não conheciam Ele. E a mesma coisa que acontece com as pessoas que ouviram falar de Deus, que existe Deus, são cientes da existência de Deus, mas eles
não conhecem a doutrina de Deus, não conhecem o plano de salvação, mas eles adoram a Deus. É uma fé ignorante. Temos a terceira fé que eu trouxe para vocês hoje, é a fé de demônio. A fé de demônio é própria dos demônios, né? Mas também aplica para as pessoas que têm características de demônio. E existe pessoa que tem característica de demônio? Existe. Os demônios têm uma característica que eles são teimosos. Porque eles sabem, conhecem do poder de Deus, eles já moraram no céu, eles já estiveram lá perto de Deus, conhecem o poder de Deus, porém, eles querem ser demônio, eles não têm arrependimento. Então vamos lá, vamos no livro de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19, diz assim: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas eles estremecem, mas eles não têm arrependimento. E existem pessoas que conhecem o poder de Deus e também não se arrependem e fazem o mal, infelizmente. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 14. 9 ao 14. Diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, seguindo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direto, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Existe pessoa que, conhecendo a palavra, não teme blasfemar contra Deus. Conhecendo a palavra, porque aqui o apóstolo Pedro, ele escreveu a quem? Ele escreveu à igreja. E diz que esses homens que tinham essa característica de demônio, eles se banqueteavam com a igreja. O apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta aqui. Capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos
que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aos cristãos foi escrita essa carta. Então, temos a fé vã, temos a fé ignorante, temos a fé de demônio. A quarta, eu trouxe a quarta, que é a fé verdadeira. E a fé com que todas as pessoas temos que crer no Evangelho de Cristo. Essa fé verdadeira é aquela fé que é o resultado de ouvir bem. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte. Vamos lá, estamos quase no final. 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. Este tipo de fé é a única fé reconhecida por Deus. Porque essa é uma fé verdadeira. E nós precisamos de fé, certamente, para com Deus. No livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11 da carta dos Hebreus, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, deixa eu ver, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardonador dos que o buscam. Sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso de uma fé para agradar a Deus, mas tem que ser aquela fé que é o resultado de ouvir o Evangelho. Eu ouvi com atenção, então significa que eu vou acreditar. Aí resultou a fé verdadeira, porque estou conhecendo o Evangelho puro de Cristo. O Evangelho não é, nem as pessoas falam, que o Evangelho da prosperidade, que o Evangelho sei lá de quê. Não, o Evangelho é a morte, sepultura e ressurreição de Cristo. O primeiro passo é ouvi-lo, o segundo passo é crê-lo. Na próxima semana, com a ajuda de Deus, vamos continuar com o nosso estudo e vamos ver os outros passos, que é bem interessante. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até este momento. Quero agradecer também as pessoas que estão compartilhando e dando o seu like para o nosso vídeo, tá bom? Pessoal, tudo de bom para vocês. Que Deus nos continue abençoando. Tenham uma excelente noite, bom descanso, e aqueles que nos assistem de dia, um ótimo dia. Tchau. Até o próximo vídeo.